cliente ele não compara mais a experiência dele com empresas do mesmo segmento, né? Ele compara com empresas, a experiência que eu tive ao jantar no Mani, eu quero ter no atendimento da drogaria X. Em vez de você ser um profissional descritivo, né? Seja um profissional que resolve um problema de alguém. E para resolver o problema de alguém, você precisa saber qual é esse problema, né? Existe uma questão aí que ela é cultural, né? E aí questões culturais precisam começar de cima para baixo. O que é uma marca, né? É uma promessa a ser cumprida. A gente, como empresa, eu acho que independente do segmento, a gente tem que entender que a gente é coadjuvante de uma história onde o cliente é o protagonista. Fala pessoal, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma edição do Capitalcast. Estou aqui com a Mari. Tudo bom, Mari? Olá, boa noite, tudo bom? E hoje estamos aqui com um convidado super especial, um Rafael Jordan, Head de Customer Experience na Boozer. Bem-vindo, Rafa. Obrigado, pessoal. Queria agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e poder dividir e aprender com vocês também. A gente está aqui, né? O Rafa, Customer Experience, já falei em alguns Capitalcasts aqui, é um assunto que eu gosto. Né, minha última posição no mercado corporativo era nessa área, antes de eu vir em definitivo para a Capital, então tem um olhar muito carinhoso para a experiência do cliente. Né? Então, para quem também está chegando, quem talvez não conheça, né, e você vem também do mercado imobiliário, então a gente tem uma sinergia grande aqui para o assunto, mas explica um pouquinho assim. E hoje eu vou ficar mais quietinho, né, porque a Mari domina muito mais do assunto do que eu, então eu vou aqui ficar mais aprendendo do que falando. A experiência do cliente hoje ela está em todos os negócios, né? E hoje, assim, o cliente ele não compara mais a experiência dele com empresas do mesmo segmento, né? Ele compara com empresas, a experiência que eu tive ao jantar no Mani, eu quero ter no atendimento da drogaria X. Né? Porque, na verdade, não é o serviço, é a sensação com que aquela experiência me fez com que eu me sentisse. Né? Então, e isso pode ser, isso vai desde uma grande incorporadora até o bar da esquina. Né? Hoje, ainda mais quando você considera que a concorrência hoje no segmento, ela é enorme. Né? Isso com certeza é um diferencial para fazer com que o usuário escolha por essa ou por aquela empresa. Né? E quem não olhar para isso tá perdido. Legal. Né? Porque... Ô Rafa, mas antes de começar a falar sobre Customer Experience, a gente gosta um pouco de conhecer quem é o Rafael. De onde veio, o que estudou, filho de quem, pai de quem, casado com quem. Então conta um pouquinho da sua história, de onde veio, como começou toda essa carreira magnífica que você tem hoje. Cara, eu tenho 35 anos, eu sou natural do Rio Grande do Norte. Eu vim para São Paulo muito cedo ainda, com cerca de 8 meses. Minha família saiu de lá para procurar uma estrutura melhor aqui, como muitos, né, das pessoas que residem na região Nordeste. E aí eu fui galgando a minha carreira no momento em que não se falava em experiência do cliente, há 17 anos atrás, né, e no Carrefour, uma empresa francesa gigantesca, né? E aí depois disso eu fiz alguns movimentos para grandes marketplaces como Mercado Livre e OLX. Né? Tive passagens pelo Zap Imóveis e Viva Real, onde eu tive bastante contato com o mercado imobiliário, gerenciamento de lead, experiência do usuário ao comprar um imóvel. E hoje já tive passagens também por 99 e hoje eu estou na Boozer. Eu sou casado, meu grande sonho assim, em algum momento é poder viajar o mundo aí e conhecer lugares que eu ainda não pisei. Buscar viver experiências em outros lugares. O que você controla a experiência nas empresas... Eu gosto de viver por isso trabalhando com isso, eu sou um cliente bem chato, cara. Imagina. Mas o que você falou no comecinho, eu acho importante a gente destacar, né, Rafa? Você falou assim, a experiência tem que ser a mesma. Né? Num restaurante de luxo, no bar da esquina, na incorporadora, na viagem de ônibus. A gente fala muito aqui no Capitalcast sobre pessoas, sobre mentalidade, e você falando me veio muito esse gancho. Tipo, tem que ser a mesma porque são pessoas, né? Sim. Não importa em qual momento, se é no jantar, situação, na viagem, qual a situação. Mas a gente está sempre falando de pessoas. Exato. E aí, quando eu penso, assim, por exemplo, quando eu penso na figura do corretor, né, e na forma como as pessoas enxergam o corretor, existe muito espaço para avançar
nessa profissão, principalmente nesse quesito, né? Então, como é que a gente faz para transformar uma profissão, por exemplo, que as pessoas normalmente não veem com bons olhos e pessoas que, cara, são um apoio para você resolver. Que problema o corretor ajuda você a resolver, né? Em vez quando eu faço uma visita num imóvel, por exemplo, em vez de eu ter um cara descrevendo tudo que tem lá, por que ele não me pergunta o que eu estou buscando com esse imóvel, né? Em vez dele falar da churrasqueira, do playground, cara, eu não quero saber nada disso. Eu só quero saber se tem vista pro sol. Cara, então foca nisso. Né? Então, você mesmo que falou, se chegar e falar pra você, tem um playground maravilhoso, o prédio é cheio de crianças. Para mim não faz diferença nenhuma. Né? Então, assim, em vez de você ser um profissional descritivo, né, seja um profissional que resolve um problema de alguém. E para saber, e para resolver o problema de alguém, você precisa saber qual é esse problema. Né? Tem uma história muito interessante. Saber fazer as perguntas certas, né, Rafa? Tem uma história muito interessante de um corretor nosso lá, que ele vendeu um imóvel de grande padrão. E ele comprou para entregar para esse cliente um cheirinho de banheiro, que custa, sei lá, R$15. Né? Só que quando ele entregou o imóvel, ele falou, esse aqui não era de banheiro, era de sala. Esse aqui é o cheirinho da sua casa nova. E parece tão trivial, um negócio nada... E essa pessoa hoje, 10 anos depois, ela lembra que esse era o cheiro da casa nova, da casa dele, né? Então até hoje ele usa isso. Parece... Então você veja, para proporcionar uma experiência que marque a pessoa, você não precisa de muito dinheiro. Você só precisa se atentar aos detalhes. Aos detalhes, e isso é uma técnica também. Você sabe por que esse momento gravou? Sabe como que é programado um cérebro? Que é sensorial ali, né? Um negócio o cérebro ele é programado através de repetição, velocidade ou forte emoção. E aquele momento que ele estava pegando a chave, ele estava entrando na casa dele, ele estava sob forte emoção. Sim, e aquilo ali grava. Perfeito. Então, assim, o cérebro humano é programado dessa forma, através da repetição, da velocidade e da forte emoção. Então, naquele momento ele estava em forte emoção. E isso grava na pessoa. E você vê que isso é um exemplo prático, de pouco dinheiro, né? Você pode ter, provavelmente essa pessoa tinha 20, 30 cheirinhos numa sala, mas para o cliente era o cheirinho dele. Foi aquele momento. Casa, exato, e isso marcou na entrega do imóvel, né? O mais interessante não é sobre o cheirinho, o quanto ele custou, o quanto isso pode custar dentro de né, vamos falar assim, da capital, quantas chaves a gente entrega. Né, isso realmente não é o que vai mudar, mas ser intencional nesse momento eu acho uma dica muito importante, né, porque vale para o corretor, vale para o dono do restaurante, a gente tem investidores em muitas empresas, né, em posições diferentes de trabalho. Eu acho que vale pensar isso, né, pensar a pessoa, né, o que é importante para ela, o que pode ser legal de eu fazer nesse momento. Para quem não tem, né, ainda uma cultura assim, de experiência do cliente estruturada, mas começar com poucos passos. Sim. Com coisas simples que podem, sim, fazer essa experiência se tornar incrível. O cliente sempre está dizendo para a gente o que ele quer. Né? Então, a gente que às vezes não está ouvindo, né? Porque assim, se você pensar... vou trazer um exemplo para colocar isso em... Se você olhar para o iFood, por exemplo, se você voltasse 10 anos atrás e perguntasse para nós... Né? O que a gente gostaria que melhorasse, a gente ia querer flyers melhores, talvez um flyer, em vez de que o flyer ter só uma pizzaria, será que pode ter duas pelo menos, para ter, porque a gente tinha aquelas gavetas, né, cheias daqueles flyers de lugares que a gente podia. E aí o cliente estava dizendo o que ele queria mais facilidade, mais opções, possibilidade de pagamento. E aí o iFood foi criado, né? O cliente não disse que ele precisava de um aplicativo, mas o iFood fez essa interpretação, entregou e hoje tem um market share de 90%. Só dá uma dor, né? Os portais, por exemplo, né? O Zap, o Viva Real, o próprio LX, o Quinto Andar, que é mais recente, né? Como que a gente procurava imóvel naquela época, antes do Planeta Imóvel, lá 10 anos, 15 anos atrás? A gente ia andar na rua e ver as plaquinhas. Quantos imóveis você conseguiria visitar num dia? Talvez 5, 6. Hoje, com o portal, você visita 5, 6 em 5 minutos. Né? Então, veja que são empresas pensando na necessidade do cliente, adaptando e não entregando o que ele quer, mas o que ele precisava sem saber. Né? Então, acho que isso é um negócio meio de Steve Jobs, né? Naquele livro. Pô, o cliente não sabe, ele sabe o que quer, mas ele não sabe o que precisa. Né? Então, se as empresas que conseguirem enxergar isso, com certeza vão sair na frente das outras que não estão vendo, sabe? Exatamente. E assim, eu acho que o que conta no final do dia é sempre a experiência, né? As pessoas são ligadas nas coisas, nos objetos, né? Mas o que vai contar é a experiência.
Porque assim, às vezes você quer comprar um carro, né? Aí você vai lá, compra o carro, se programa, faz o financiamento, ou junta dinheiro, vai lá e compra o carro. Certo. Era um sonho aquele carro. Aí de repente ele não é só seu carro. Não é mais aquela ideia, aquele sonho que você criou na mente, né? Então ele passou de ser um sonho para ser o seu carro. Que às vezes você passa um mês sem lavar ele porque não é mais tão importante. O sonho agora é outro. Então, assim, naquele momento a gente queria curtir aquela experiência, né? Aquela conquista. Então, acho que o ser humano ele é focado nisso, nas experiências. Então, seja lá qual for o tamanho da experiência. Pode ser no bar da esquina, como pode ser num navio de cruzeiro, né? Ou indo para a Lua. Que hoje é possível. Então, assim, o que vale é a experiência, porque as coisas vêm, as coisas vão, mas o que fica é a experiência. É como aquele cara se sentiu quando entregou o cheirinho da casa nova. Eu costumo dizer, isso é muito interessante que você está falando, assim, que o produto não é o produto, é a experiência. Um exemplo bom é quando você vai num restaurante italiano, né? O melhor restaurante italiano de São Paulo. Ok, o produto qual é? É a massa ou é a experiência? É a experiência. Porque o macarrão pode ser o mais incrível do mundo, mas se o garçom chegar na sua mesa e jogar o prato lá e falar, come aí, você nunca mais volta. Pode ser a melhor macarronada do mundo. Se a pessoa te tratou dessa forma, você não volta mais lá. Mas se o produto não era o macarrão, então, não é. Porque você deixaria de ir lá se você fosse mal atendido. Né? A gente acha que, por exemplo, o lugar mais limpo de um restaurante precisa... Se você perguntar para 100 pessoas, 95 vão dizer que é a cozinha. Né? Mas o cliente, quantas vezes você entrou na cozinha dos restaurantes que vocês foram nos últimos tempos? Nossa, provavelmente nenhuma. Mas e o banheiro? Mas o prato tem que estar impecável. E o banheiro? E o banheiro tem que estar impecável. Porque se você for ao banheiro, por exemplo, onde todas as pessoas frequentam normalmente, ao ir a um restaurante e ele for sujo, você já vai imaginar que a cozinha tá muito suja. E quem é o colaborador mais importante? 95% das pessoas vão falar que é o cozinheiro. Mas na verdade, quantos cozinheiros você conheceu? Poucos. E o garçom? Né? Então, assim, o lugar que tem que estar mais limpo é o banheiro. O colaborador mais importante é o garçom. Né? E a questão de ponto de vista. Essa é a visão do cliente. Né? A visão do dono do restaurante, ele acha que é a cozinha e o cozinheiro. Né? E o que a gente precisa... O cliente está aqui no meio. Né? Então, eu como... dono de um estabelecimento, dono de uma empresa, eu preciso calçar os sapatos desse cliente e olhar na direção que ele está olhando. E aí é o que todo mundo chama hoje de jornada, né? Que é percorrer o caminho que o cliente tem ao ter acesso à marca, não necessariamente comprando, mas a partir do momento que ele teve o primeiro contato com a marca, a experiência dele ali já começou. Como é que está seu site, né? Como é que é a primeira abordagem do corretor, em quanto tempo ele faz isso, quão chato ele é, né? Ele me manda mensagem 9h30 da noite, quando eu estou com a minha família. Então, essas pequenas coisas com certeza vão influenciar na decisão de compra do cliente. A cafeteria que mais vende café no mundo é a Starbucks. Perfeito. E não é o melhor café. Não é, mas é o mais caro. E é o mais caro. E as pessoas aceitam pagar e querem tomar café lá dentro. Então por quê? Por causa da experiência. Cara, e que exemplo maravilhoso que você deu, porque quantas vezes nós vimos o Starbucks fazer propaganda na internet, na TV, eu nunca vi. O mesmo café vendido pelo Starbucks, que custa lá R$20, você consegue comprar numa outra padaria por 10. Né? Sim. Só que o que eles fazem? Né? Tem um ambiente, né? Todo legal. Né? As pessoas normalmente, se estão com um computador na mochila, vai tirar o computador para tomar um café ali, mesmo que não tenha nada para fazer. Vai divulgar, às vezes, fazer marketing, né? Porque o cara coloca o seu nome no copo e aí eles vão divulgar no Instagram e fazer marketing de graça para essa empresa e pagar 2 vezes mais no café. Onde é que está o segredo? Tá na experiência que eles proporcionam. Eu já ouvi dizer até que aquela coisa do nome errado no copo é até uma estratégia para as pessoas postarem realmente. Marketing. E virou tipo, olha como escreveram o meu nome, né? Aquela coisa que a gente viu muito comum. Existe uma pesquisa de um CRM de atendimento ao cliente que chama Zendesk, que diz que 91% das pessoas estão dispostas a pagar mais por um produto ou serviço em troca de uma boa experiência. Né? Então, custa R$100, mas eu vou naquele ali que é 150 e é garantido que vai ser top. Né? Então... E até aproveitando o exemplo do restaurante, né, que você falou agora, Rafa, e fiquei pensando um pouco isso, você como, né, head de experiência do cliente, né, com uma carreira em grandes portais, em grandes empresas,
Como você vê a parte da gente conseguir, você falou, né, por exemplo, a persona talvez mais importante do restaurante é o chefe de cozinha, né? O prato assinado pelo fulano, o chefe que fez curso em Paris e tal. Estrela Michelin. Legal, Estrela Michelin, bacana. Provavelmente o profissional que limpa o banheiro, né, a senhora ou, né, quem é o responsável, tem uma divergência aqui de ganhos, uma divergência cultural gigantesca. Total. Como engajá-los na mesma proporção, porque se ela não fizer o trabalho dela... Que é tão importante, né? É tão importante quanto. A experiência da Estrela Michelin acabou. Vai pro lixo. Existe uma questão aí que ela é cultural, né? Não é? E aí questões culturais precisam começar de cima para baixo, né? Então, se o CEO da empresa não acredita que a experiência do cliente é irrelevante, todo mundo que está abaixo, por mais que pensem diferente, vão ter muita dificuldade de lidar com isso, né? Então, no processo de contratação, né, na atribuição de perfil dessas pessoas, já é importante que esse tipo de quesito seja observado. E hoje a gente, por exemplo, tem uma empresa nos Estados Unidos, que é a Zappos, né, que ao contratar alguém, ao fim de 3 meses, ela oferece dinheiro para a pessoa ir embora. Então eu falo assim, cara, olha só, você tá aqui, são 90 dias que você tá com a gente, toma aqui $3.000 para você ir embora. Por quê? Né, quando eu faço isso, eu só fico aqui mesmo quem quer. Né? Então, eu acho que se você tem uma cultura bem desenvolvida e que está enraizado em quem forma os times, naturalmente a gente vai contratar melhor e as pessoas estarão engajadas no mesmo nível. E um profissional mal engajado sai muito mais caro que os $3.000. Né? Sai muito mais caro. Muito mais. Porque ele provavelmente vai contaminar outras pessoas. Nossa. A gente pode perder clientes por estar... Tem empresas que, por exemplo, que a pessoa chega para você e fala assim, eu quero ser mandado embora. Existe uma questão com o FGTS, né? E a gente fala assim, não. Cara, aqui a gente não tem a política de demitir, você vai ter que... E aí, qual que é o incentivo perverso? Vou fazer alguma coisa errada para eu ser demitido. Se você se preocupa com o teu negócio, né, e você valoriza a experiência, você sabe que aquilo vai dar ruim, cara, tudo bem, você está sendo honesto comigo, vou tirar você. Acabou. Né? Então, a formação do time, a disseminação da cultura para todo mundo, o processo de contratação bem alinhado vai prevenir que esse desalinhamento exista, independente do nível. Né? E aí, se o cara é a pessoa que está ali na base da hierarquia ou no topo. É uma cultura mesmo, né? A organização toda começa a ter uma visão, uma cultura de empresa construída com orientação para o cliente. A Zappos, que eu mencionei para vocês, é uma empresa que vende sapatos. Assim, quantas empresas nos Estados Unidos não vendem sapatos? Uns milhares, né? Mas qual é a diferença das Zappos? O CEO dizia, ele já não está mais vivo, mas assim, nós somos uma empresa de atendimento ao cliente que por acaso vende sapatos. E aí você muda a mentalidade das pessoas completamente. Ó, eu vendo isso, mas esse não é o meu core. Meu core é a experiência do cliente. E se você ligar lá pedindo uma pizza e eles vendem sapatos, o cara vai pesquisar, você mora onde? Eu moro na Avenue Street... Beleza, você tem essas pizzarias aí, o custo médio é esse aqui, você pode entrar em contato lá e pedir. Numa empresa que não tem foco na experiência do cliente, a primeira coisa que o operador vai fazer é olhar pro colega, colocar no mudo, olhar pro colega do lado, esse cara tá maluco, olha o que ele tá me pedindo aqui. Você vê que existe uma dicotomia aí, né, de cultural. Total. Né? Então, se você tem uma cultura voltada... Porque esse cliente que eu ajudei, ele pode não comprar o sapato agora, mas ele vai lembrar de mim. Cara, olha o que esses caras fizeram. Né? No futuro, quando ele precisar, quem sabe, ele não vai comprar aqui. Eu achei fantástico hoje, Rafa. Eu estava de manhã, 8 horas da manhã, eu estava num centro automotivo trocando o pneu do meu carro. E eu estava lá fazendo o cadastro e tal, para fazer o pagamento, e um atendente lá pegou o telefone, atendeu o cliente, e eu acho que o cliente queria trocar o óleo, e lá não trocava óleo. Aí o atendente falou, poxa, aqui infelizmente a gente não tem esse tipo de serviço. E eu percebi que no outro lado, a pessoa falou assim, mas você sabe quem me indicar? Eu senti que essa tinha sido a pergunta. Ele falou, poxa vida, para mim é complicado de indicar, porque geralmente eu recomendaria uma concessionária. Seu carro está na garantia? A pessoa respondeu não. Eu não escutei, mas provavelmente foi essa a resposta. E aí o vendedor falou assim, então tá bom, então eu te aconselho ir na loja tal, porque é uma rede de troca de óleos,
E como eles são grandes, então eles vão te dar uma garantia, tal. Deixa eu só um minutinho, aguenta um minutinho que eu vou pesquisar na internet onde a senhora mora. Maravilhoso. Olha, o cara entrou na internet, no Google, pesquisou o nome da empresa e falou, o endereço mais perto da senhora é esse tal. O telefone é tal. E posso ajudar a senhora em mais alguma coisa? Ele vendia pneu. A mulher queria trocar o óleo. Mas exatamente, você acha que a próxima vez ela tem um... Ele desligou o telefone e deu os parabéns para ele. Eu falei, poxa, que legal. Eu falei, o dia que você não quiser trabalhar mais aqui, você anota meu telefone e você liga para mim. A próxima troca de pneu, a pessoa vai lá com certeza. Entendeu? Vai lá com certeza. Ele partiu do princípio que ela tem um carro. Vou ajudar. Servir, Rafa. É isso, servir. Tem que servir. Quem não serve, não serve. Não serve. Simples. Cara, perfeito. Quem não serve, não serve. E para servir, você precisa saber o que a pessoa quer, que é voltando lá no começo do corretor. Exato. Eu não posso servir para alguém uma Coca-Cola e o cara quer suco de laranja. Exato. Entendeu? Não dá, né? Então, assim, alinhamento de expectativa, né? Foco, customização, né? A pessoa não pode achar que você está fazendo com ela. Por exemplo, sabe quando você faz... Eu gosto de exemplos práticos. Quando você faz aniversário e alguém te manda uma foto, parabéns. Cara, isso aí você ignora, você nem responde. Mas se alguém escrever 3 linhas para você especificamente, fala, cara, olha só, parabéns, você é um cara... A empresa de vocês... Sei lá, coisas pessoais, você dá muito mais valor, né? Então, quando existe a customização, que você sente que aquilo é para você, por mais que não seja, né? Às vezes a gente faz aquelas malas diretas e parece que é customização. A pessoa precisa se sentir especial. Você sente que a pessoa parou alguns minutos, né? Alguns instantes para se dedicar para você. Exato. Né? Isso é valor, muito mais do que o presente. Não é? Exato. E se a gente valoriza isso em pequenas interações da vida pessoal, por que a gente vai achar que na vida empresarial é diferente? Né? Então, assim, customize, faça a pessoa se sentir especial, conecte com a emoção, né? Porque assim, você vai comprar um apartamento, uma casa, cara, quantos brasileiros vão comprar 2? Poucos, vão ter só uma. Provavelmente uma experiência. Vai morrer naquela casa. Acabou, né? Então, se ele tiver uma experiência ruim aí, cara, é isso que ele vai levar pro resto da vida. Não vai ter uma outra chance, né? Para a maioria das pessoas. E a gente está falando de uma jornada de compra longa, né? Mesmo aqui na capital, mesmo quando a gente fala, lógico, tem investidores que são já mais habituados, que têm um processo de decisão mais rápido, mas com alguns, são algumas conversas, às vezes são 1, 2 reuniões, para a gente conseguir apresentar e a pessoa tomar a decisão dela, né? Então, como o imóvel lá na ponta, o cliente final, o que eu quero dizer é uma jornada longa ou às vezes de grande envolvimento, falando do ticket alto, né? Então, cada pontinha dessa realmente você falou desde a mensagem, né? A gente fala muito, pergunta para o cliente que ele prefere a mensagem ou ele quer uma ligação. Se ele quer uma ligação, que horas? Boa. É um grande envolvimento financeiro e emocional, né, Maia? Sim. Não é? Às vezes a pessoa vai criar uma família, ali vai ser nós vendemos casas, apartamentos, e esses apartamentos se tornam um lar. Sonhos. Né? Sonhos. Realização de sonhos. Um dos maiores sonhos do brasileiro ainda é a casa própria. Então nós temos um lema, né? Nós temos um lema aqui na capital que é entregar alta performance aos investidores e realizar o sonho dos moradores. É isso. Não é? Então, assim, essa é o que a gente defende aqui. E no começo da capital a gente fazia empreendimentos mais populares. E esses empreendimentos mais populares exigiam ainda mais envolvimento dos compradores. Tem uma carga de emoção muito grande, né? Porque o cara que compra um apartamento de 4, 5 milhões, ele é o 4º, 5º apartamento, 10º apartamento. O cara que compra um de 250, ele entregou o carro para pagar a entrada, ele está financiando em 35 anos. Então, assim, o esforço dele é muito maior. Sim. E tem outro ditado que, assim, a pessoa que compra uma Ferrari e a pessoa que compra um Onix, não é porque comprou o Onix que ele pode vir amassado, riscado, sujo. Perfeito. Não é? Então o respeito é o mesmo. É o mesmo. O cara que compra um carro de 9 milhões, o cara que compra um carro de 60 mil. A pessoa se esforçou até mais. Eu diria que muitas vezes até mais do que o cara da Ferrari. Sim. Para comprar aquele Onix, entendeu? Então, assim, o respeito tem que ser. E ali é o que você consegue trazer através das metodologias a técnica para medir essas experiências, não é isso? Sim, e aí hoje já existem inúmeras maneiras de você medir tanto etapas da jornada mais curtas
Então, por exemplo, existe uma métrica que a gente chama de Customer Satisfaction, o abreviado é CSAT. Então, eu quero saber como é que está o primeiro contato dos meus corretores. Vou colocar uma pesquisa pós primeiro contato. Como é que foi esse primeiro contato? O que você achou? Dê uma nota de 0 a 5? Deixa um comentário aqui. E aí a gente começa a observar como é que está esse primeiro contato. Puxa, percebi que está incrível. Não vou mais pesquisar aqui. Eu quero saber agora como é que está no checkout. Eu quero saber o desenrolar. Você coloca... usa o CSAT para medir pontos da jornada que você imagina que não estão tão bons ou que você pensa que pode ser melhor. Já o NPS, né, você vai olhar ali, concluiu a venda ou concluiu a negociação, esse cara eu vou falar com ele daqui a 6 meses, eu quero saber como é que foi toda essa relação dele com a minha empresa, no geral, e o quanto ele indicaria. São aquelas pesquisas que você tem, né, de 0 a 10, quanto você indicaria isso para um familiar. Esse tipo de ferramenta de pesquisa dá insights maravilhosos para a gente, que é o ponto de vista do cliente, né? Como eu falei, né? A empresa não pode estar aqui, o produto aqui, o cliente no meio. Cara, todo mundo olhando para o mesmo lado. Então, a gente tem um processo na Boozer hoje, que era o que existia na OLX também, que chama Voice of Customer. Então vamos pegar todos os pontos de contato do cliente, seja ele em marketing, em cobrança, no time de vendas, no time de atendimento, concatenar isso, definir o que a gente vai olhar como prioridade, 3 meses... Perdão. 3 meses a gente tem para resolver esse problema, né? No modelo Spotify, que forma squads de resolução de problemas por um período determinado, porque dá foco. Né? E se eu tenho pessoas multidisciplinares nesse time, eu tenho muito mais poder de resolução do que só uma área puxando. Com agilidade. Isso, exatamente. E aquilo deixa de ser o problema da área de Customer Experience e vira o problema da empresa. Né? E aí, se você tem decisores num grupo como esse, então, por exemplo, você não pode colocar o cara que não pode tomar decisão num grupo como esse, porque ele atrasa tudo. Então, você precisa ter lá o gerente, o diretor, enfim, pessoas que têm capacidade de tomar decisões e mudar o rumo das coisas num grupo como esse para tentar fechar em 3 meses. E aí, esses grupos são formados 4 vezes ao ano para resolver problemas específicos. Problema resolvido, dissolve, forma-se outro grupo para resolver outro tipo de problema. E o problema é a solução, né? Se a gente, né, é engraçado, mas... O problema é o que o cliente sinalizou que ele precisa, né? Ou que não tá bom. Que não tá bom, exato. E quem melhor para dizer pra gente, né, o que pode melhorar do que o usuário? Lembrando que, né, ele vai dizer o que ele quer e a gente vai tentar refinar aquilo e entregar o que ele precisa. Exatamente. Essa é a ideia. E até falando justamente nesse ponto, Rafa, a gente estava conversando aqui um pouquinho no briefing aqui, você falou um pouquinho da Boozer, né, do conceito. E a gente, né, falou assim, tem uma ligação assim, com a Capital também, a gente proporcionar, né, aqui na Capital a gente proporciona um investimento no mercado imobiliário em tickets menores, né, e na Boozer você tem uma iniciativa, assim, um propósito, eu acho muito forte, né? Conta um pouquinho também desse... Cara, assim, isso é muito legal de falar, porque você trabalhar por propósito é o seu motor, né? E a Boozer, ela olha para uma camada da sociedade que é menos assistida por tudo, né? Que são as classes D e E. Né? Então você pega assim, passagens de ônibus 40%, 50% mais baratas, que podem ser internacionais. Você pode pegar um ônibus da Boozer e ir para o Chile, por exemplo. Pessoas que nunca pensaram em fazer uma viagem internacional podem ter a possibilidade de fazer essa viagem por conta do que a gente faz. Né? Então, se isso não conecta com propósitos, cara, isso é maravilhoso, né? Quem trabalha por propósito não grita sextou? Nem tem happy hour na quinta-feira. O happy hour não é a hora que você vai embora do trabalho, né? O happy hour é o dia inteiro, né, bicho? Cara, viva a tua vida, né? Porque assim, é ruim, porque a gente tá sempre vivendo a vida esperando que os momentos acabem, né? Eu começo a semana esperando que ela acabe porque eu quero viver o fim de semana, né? Ou seja, sofre 5 dias pra viver 2. Exato, ou sofro o ano inteiro, eu trabalho 365 dias para ter minhas férias. Cara, não aproveita o processo, a estrada, a jornada, né? Acho que tanto a Capital quanto a Boozer, assim, a gente não decidiu inventar a roda. A gente decidiu fazer a roda girar um pouquinho diferente. Sim. Né? Porque a gente continua fazendo a mesma coisa que todo mundo sempre fez. A gente constrói os prédios, cimento, areia, blocos, ferro, pedreiro, ajudante, concreto. Sim. Mas a gente faz o negócio acontecer um pouco diferente. Aqui nós somos
incorporadora do investidor. Então a gente proporciona que pequenos investidores participem do mercado imobiliário como um co-incorporador que construa um prédio junto com a gente. Né? Que até então seria uma coisa que, poxa, porque eu falava, Rafa, vamos construir um prédio, Rafa? Você fala, pô, Marcelão, tá maluco. Até uns 8 andares eu aguento, mas os 20 andares vai apertar meu bolso, vou ter que tirar o dinheiro da aplicação, né? Então, assim, era uma coisa que era para poucos, e a ideia nossa foi proporcionar para muitos, né? Fazer o cara passar na rua e falar, filho, olha aquele prédio lá, o pai ajudou a fazer. Legal demais, eu achei sensacional, né? A ideia. E eu acho que a Boozer tem um pouco disso, né? Fazer o transporte, como sempre foi feito, mas de uma forma inovadora, uma forma mais democrática. Explica um pouquinho mais, Rafa, a operação que vocês têm lá na Boozer. Boa, a Boozer funciona como o Uber dos ônibus, né? Então, existe o aplicativo, existem as pessoas que querem viajar, existem as empresas de ônibus que faziam excursões ou faziam transporte para empresas, e a gente proporcionou essas empresas, cara, vocês querem fazer rota, vocês querem fazer fretamento colaborativo? Então, eu junto umas pessoas aqui que querem ir para um destino comum e você vai, você coloca essas pessoas dentro do ônibus, eu garanto para você que eu vou te colocar numa rota lucrativa, né? E você faz a viagem. E aí isso, por exemplo, barateou 40% das viagens rodoviárias. Por quê? Né? O que a Boozer tem de como visão é dar para as pessoas a possibilidade de escolha. Né? Eu não quero ser a única escolha, mas eu quero ser uma delas. Né? E quem vai decidir qual modelo usar, se é rodoviária ou se é fretamento colaborativo, é o usuário. E ele vai decidir como? Com base na experiência, com base no preço, com base na segurança. Né? Então, a gente quer dar a possibilidade de escolha das pessoas. E o fato das pessoas poderem escolher está barateando também o valor das viagens de rodoviária. Incrível, isso eu achei poderosíssimo. O preço atrai e o atendimento mantém. Exatamente. Porque, veja, o que é uma marca? Né? É uma promessa a ser cumprida. Sim. Então, por exemplo, se eu viajo para Disney, eu não estou esperando ter uma experiência de montanhas russas, de quase morte, de cair. Não é isso que a Disney se propõe. E ela fala, cara, se você quer isso, não vem para cá. Vai pro Busch Gardens, que é um parque que você vai ter só montanha-russa, ou vai pro Beto Carreiro, que tá aqui perto, porque a Disney não tá no segmento de parque de diversões, e não é isso que ela promete. Então, qual é a promessa da Capital Concreto? E essa promessa, ela é entregue? E assim, tá tudo bem se você entrega... Você tem um potinho de lavador de roupa que ele te promete, ele fala, cara, se cair vinho na sua camiseta branca, eu vou tirar. Aí se você usar esse produto e não tirar, você vai ficar extremamente satisfeito. Agora, se eu tenho vinho na minha camiseta branca, eu lavei com sabão em pó que fala, olha, eu não tiro grandes manchas, mas eu deixo sua roupa limpa e cheirosa. Eu tiro 80% da mancha. Exato, perfeito. Né? A expectativa está alinhada. Eu não comprei aquele produto esperando que ele fizesse coisa diferente. Agora, enganado. Exato. Agora, se você deixa de fazer aquilo que você promete, a experiência com o teu cliente, a confiança dele na tua marca vai caindo e necessariamente ele vai começar a olhar outras opções. Né? Então, uma marca é uma promessa a ser cumprida. Você cumpre o que você promete, mesmo que a sua régua seja baixa, mas ela se entrega. Então, tudo bem. Tá né? Você está fazendo o que você falou que ia fazer, sabe? Isso é muito claro, né? E assim, acho que principalmente falando, né, do caso de transporte, sim. Nós como sociedade que passamos muitos anos recebendo a régua lá embaixo. Né? Lá embaixo. Porque o táxi era um serviço horroroso, caríssimo, né? O próprio transporte rodoviário, né? Limitado, sim. Também de qualidade ruim. E essas iniciativas, né? A tecnologia proporcionou essa mudança no mercado, né? O mercado mudou, não é que você falou, não é? A Boozer tem um impacto no valor do transporte tradicional no também. No Brasil. Olha que legal. Olha o tamanho disso. Eu trabalhei na 99 e o propósito da 99 era dar mais tempo de vida das pessoas com as famílias delas. Então, o que isso tem a ver com o transporte? Perde-se 30 dias por ano no trânsito. Cara, assim, se você andar de aplicativo, se você andar de outros modais, né, de bike, de patinete, você está desafogando a cidade. Porque o aplicativo é o meio, né, Rafa? Não é o fim. Exatamente. As pessoas confundem meio e fim.
né? Quem compra um relógio de R$1 milhão, pega o celular para ver a hora. A pegada é outra, as pessoas não entenderam ainda. Eu acho que você tem um exemplo muito bom esse, entendeu? Porque você pensa assim, numa Montblanc, né? Quando você vai comprar uma Montblanc, o slogan da Montblanc a Montblanc é uma joia que por acaso escreve. Uma ferramenta de escrita. Que você não vai... Então, cara, se você não vai comprar uma Montblanc pra você usar toda hora no dia a dia, não é isso. Ela é um enfeite pra tua mesa, é uma mensagem que você passa de ascensão social, assim como o carro que você falou, né? Então, se você quer comprar uma caneta, você não vai comprar uma Montblanc, você compra uma Bic que custa R$2, né? E tá aí, nunca mudou, né? É o mesmo produto há 20 anos e vende, né? Tudo bem, mas... você precisa entender, né, a natureza do teu produto e a mensagem que ele quer passar, a promessa que ele tem, né? A Montblanc quer passar uma promessa, que é uma joia que por acaso escreve. Cara, maravilhoso, né? Existe clareza no direcionamento da marca, o que ela se propõe. Então, o consumidor nunca vai se sentir enganado. Ele não vai achar caro, porque é uma joia. É uma joia. Porque se for falar em R$5 mil uma caneta, é caríssimo. Exato, não é? Perfeito. Se o cara for pegar para escrever uma redação, para escrever uma carta, para dar baixa no fluxo, para conferir o fluxo de caixa, não faz sentido. Mas para assinar um contrato, para você assinar um casamento. Perfeito, exato. Porra, aí vem a experiência, né? Exatamente. Aquela caneta é do meu casamento. Aquela caneta eu assinei. Né? Eu fui no cartório com aquela caneta. Olha o significado que você deu para um objeto, né? E aí é maravilhoso. E a experiência que ela te vende, né? Exatamente. Muda então, tudo, né? As pessoas confundem o meio do fim, né? E não sabem, por isso que não sabem se comunicar de forma efetiva e com a falha da comunicação gera-se frustração na outra ponta. E aí o cliente fica insatisfeito, né? Porque ele criou uma expectativa que não foi atingida. Então, assim, aí começa a descasar as coisas e começa a ter os ruídos. É importante que você conheça o público, né? Quando a gente fala de mapeamento de jornada, uma parte disso é entrevistar o cliente. Entender quem são essas pessoas que você lida na tua marca, né? Havaianas, por exemplo, quando a gente era mais jovem, o que era Havaianas? Era um item para pessoas das classes D e E. Né? E houve uma virada de chave em um determinado momento que a mensagem que a Havaiana decidiu passar mudou, né? Hoje, você vai comprar uma Havaiana, é R$70, R$80, R$100. E tem a Havaiana branca com azulzinho lá, que era o clássico até hoje, que talvez sejam as mais caras. As mais caras. E aí quando a gente era mais... A gente não gostava, né? Então, olha a virada de mensagem que a marca fez, que gerou muito mais valor pro produto dela, né? Então, é a história que a marca conta, né? Então, se conta uma boa história, as pessoas abraçam aquilo, entendem que essa história faz sentido, eles vão pagar por isso, né? E aí hoje a gente faz Amigo Secreto da Havaiana. Eu estive na Austrália em novembro e tinha lá vários totens de Havaiana vendendo, e cara, assim, $100. Eu acho que eu ia falar, comentar do mundo, assim, do marketing, das marcas, né? É um case que eu acho que nada superou ainda. Nada supera. Em décadas, né? Essa mudança de posicionamento, de tudo que a Havaianas conseguiu fazer. Nada, não me lembro também. Outro caso. Por exemplo, acho que a Copenhagen tentou vender produtos mais baratos na loja. Aí os clientes de alto padrão que iam para a Copenhagen começaram a não ir mais. E aí, o que a Copenhagen fez? Criou a Cacau Brasil. E aí, eu tenho, então, essa empresa que vai atender esse público e essa daqui eu vou manter meu público fiel. É igual os iPhones FE, que a pessoa que tem o iPhone, ela começa a se sentir, esse produto está popularizando e esse público não quer, porque esse público busca exclusividade, né? Então, você precisa entender quem é o teu público para saber qual a mensagem ideal passar para eles. Um erro de estratégia, por exemplo, desse como a Copenhagen, se eles não tivessem agido rápido, talvez tivessem perdido uma parcela dos clientes dele. Não dá para comunicar com 2, 3 públicos de uma forma genérica. Personas diferentes. E assim, até porque não só as pessoas são diferentes, mas as necessidades das pessoas são diferentes, né? Sim. Não é simplesmente a classe social, não é simplesmente quanto de grana que o cara tem no bolso, mas quais são as necessidades dela. Sim. Né? Então, às vezes, o cara está comprando uma Havaiana para sair, outro está comprando uma Havaiana para usar na obra. Então, não tem como ser o mesmo preço, né? Não tem como atingir o mesmo público. Não é o mesmo produto, né? E aí você vê que a gente passa aqui tempo conversando e a gente volta lá para o começo, né? Que justamente é sobre entender a pessoa, a persona, a necessidade, né? Você falou, a Montblanc serve...
né? Para quem tem o bolso que... Ela tem um momento de usar a Montblanc, tem um momento da BIC. Tem personas que ela nem comunica. A pessoa não está ainda vendo essa marca. Ela não é um potencial cliente, né? Eu acho que a mesma coisa como na Boozer. Você tem públicos que suprem aquela necessidade, usam esporadicamente para uma determinada necessidade. Outros que são mais constantes, que utilizam isso como uma fonte de transporte principal, né, para momentos de lazer, para uma necessidade própria de trabalho. Então, cada jornada tem que ter muito E aí você deu um cuidado. Bom exemplo, né? Porque assim, a gente fala de empresas que necessitam de ter uma cultura enraizada, que todos pensem na experiência do usuário, mas qual foi a última vez, por exemplo, que você usou teu produto? Sabe, qual foi a última vez que eu andei de ônibus da Boozer? Qual foi a última vez que eu fui para um ponto de embarque que os clientes reclamam muito e eu fui lá embarcar e ver, né, como é? Então, se você pensa na experiência do seu cliente e você não usa o seu produto, a sua visão não é a mesma. Né? Então, para fomentar isso, por exemplo, na Boozer, todos os funcionários têm viagens ilimitadas para qualquer lugar, a qualquer momento. Então, se eu quiser sair daqui agora, pegar um ônibus na Barra Funda da Boozer e ir para Bahia, eu posso fazer isso. Isso tem custo zero. Eu vou para São José dos Campos, eu posso ir de carro, mas eu vou de ônibus, porque eu quero ver, tá limpo. Né? Como é que foi a abordagem do motorista? E aí, no fim de cada viagem, todo colaborador recebe um formulário para dar um feedback. Né? Então, sou eu que promovo soluções para esse cliente usando o produto que ele usa e sabendo a dificuldade que ele passa. Né? Então, aí eu passo a fornecer soluções com base no olhar do cliente, não com base só no meu olhar, né? Porque é prepotência minha, enquanto empresa, achar que eu sei o que a pessoa quer, né? Sem usar o serviço. Né? Então, tem muitas oportunidades hoje que a gente tem, tanto de melhoria do aplicativo, como na conduta dos parceiros, que a gente identifica usando o nosso serviço, sabe? É muito rico isso. Assim, eu acho que todo mundo de casa aí já deve ter preenchido esse formulário, né? Geralmente é de nota de 0 a 5, de 1 a 5, de 0 a 10. Isso. Né? Mas me explica para o pessoal como que, depois que é colhida essas informações, de que forma que ela é tratada e quais são as soluções geralmente colocadas para adequar essa melhor experiência. A gente tem uma metodologia que a gente chama de Star Metric. Então, são métricas que são comuns a todos. E elas normalmente funcionam como triggers para pagamento, por exemplo, de bônus. Ou seja, a gente tem uma métrica de satisfação de NPS de X%. Isso é gatilho. Não atingiu isso, não importa se você é o cara do financeiro ou da contabilidade. Cara, a empresa não atingiu, ninguém recebe bônus. Então, essa é a primeira. Eu gosto dessa metodologia. Isso pode ter um quê negativo, que é canibalizar, né? Então, tá todo mundo ali querendo fazer a qualquer custo porque envolve dinheiro. Então, pode ser que algumas coisas sejam atropeladas, né? É importante que você acompanhe um negócio como esse de perto. E a gente tem esses grupos multidisciplinares que eu falei, né, para vocês, que formam-se em 3 meses. Legal. E aí, quais são os 3 principais problemas apontados pelos usuários? Vou falar aqui, atraso, ponto de embarque e disponibilidade de rotas. A gente vai pegar esses 3 problemas com esse grupo de pessoas e tentar achar soluções para resolver isso. E aí, no trimestre seguinte, a gente vai medir. Depois do que fizemos, mudamos o ponto de embarque, tentamos reduzir o volume de atraso, esse indicador melhorou? Né? E aí a gente normalmente separa grupos de controle, grupos que participaram de ações que a gente fez para evoluir a experiência dele ali, e o grupo que não participou. Quanto cada grupo evoluiu para a gente saber, o grupo que não participou e o que participou, qual foi a diferença entre eles, para a gente decidir se aquilo vai ser permanente ou não. Legal. Essa questão que você falou do bônus, né, que às vezes o pessoal vai canibalizar por causa que é a grana. Mas eu acho assim, uma empresa que tem os clientes satisfeitos, essa empresa é mais lucrativa e ela consegue pagar com alegria o bônus e é mérito dos colaboradores, né? Sim. Então, assim, os colaboradores se empenharam em trazer a solução para o cliente. Tudo bem se é pela grana ou não importa. Mas esse empenho acabou trazendo o melhor resultado. E a empresa topa abrir mão de uma parte desse melhor resultado, distribuir para os colaboradores, que foram eles que geraram esse melhor resultado. Sim. Então, eu acho isso muito legal. Então, assim, é uma empresa que atende bem os clientes, que
cumpre seus prazos, que tem uma nota alta, né, de satisfação do cliente, porra, é a empresa que o cliente não quer abandonar. Sim. Não é? A empresa que o cliente prospecta, divulga. Exatamente. Né? Quanto que custa, né, o custo de aquisição de um cliente novo, né? Então, assim, 80% mais do que a manutenção de um cliente atual. Exato. E, poxa, um cliente fazer sua propaganda vale muito mais que qualquer tráfego pago. Né? Fala, porra, vai lá na Boozer, vai na Capital lá, porque lá eu sou bem atendido, lá os caras cumprem o prazo, cumprem com o combinado. Porra, um depoimento desse de um cliente vale muito mais que qualquer fala minha. Sim. E um cliente insatisfeito, a gente tem uma métrica lá que ele tira de você outros 10. Um cliente satisfeito traz 5. Talvez nenhum, mas o insatisfeito leva 10. Né? Exatamente. E essa é a conta que você tem que ter na cabeça. As pessoas às vezes falam, mas como é que você quantifica, né, a experiência do cliente, ou como você não mostra que o teu time de atendimento não é um custo, né? E você tem que olhar o churn, cara, dessa galera. Quem são esses clientes que estão indo embora? Por que estão indo embora? O lifetime value deles, né? Então, quanto tempo eles ficam? Quanto de dinheiro ele me gerou do período que ele estava aqui até o momento que ele saiu? Né? E os clientes que permaneceram aqui pela melhora na experiência é ganho de receita, né? E aí você consegue tangibilizar isso, né? E mostrando ali para o C-Level que, né, é um investimento necessário, né? E quem não fizer, quem não se atualizar, vai ficar para trás. Hoje não é mais uma opção, né? Como falar assim, você tem site, você está na internet? Não, você não olha a experiência do cliente. Eu acho que já, né, são réguas que a gente não tem mais como voltar atrás. Não tem mais, não tem mais. Aproveitando, quem tiver dúvida, quiser mandar aqui nos comentários ou nas caixinhas que a gente abre no Instagram para o Rafa sobre a experiência do cliente, sobre a Boozer, só deixar aqui nos comentários. E a gente já chega naquele momento agora, Rafa. E quem curtiu, dê o like, compartilha, se inscreva no nosso canal e divulgue. Assim nosso canal cresce e a gente traz mais conteúdo para vocês. Boa. Mas se não gostaram, também não precisa curtir, né, Mari? Não, aí não precisa. Aí tudo bem, me desculpe. Aí a gente se esforça. Se a experiência com o Capital Cash não estiver sendo boa, deixe seu NPS aqui. Mas a gente termina, Rafa, todo o Capital Cash com uma pergunta super importante. Vai você ou vou eu, Mar? Pode perguntar, Mari. Então vou eu hoje. Rafa, você pudesse escrever uma frase sobre mercado imobiliário nos maiores portais, no Times Square, o mundo parou para ouvir o que você, Rafa, tem a dizer sobre o mercado imobiliário. O que seria? A gente, como empresa, eu acho que independente do segmento, a gente tem que entender que a gente é coadjuvante de uma história onde o cliente é o protagonista, né? Então, é nosso papel fazer com que ele apareça. Né? É o servir que você falou, né? É nosso papel fazer com que ele tenha sucesso, é nosso papel fazer com que ele tenha resultado. Então, nunca a gente vai querer ser mais que o cliente, aparecer mais que ele resolva meus problemas. Se fosse assim, uma mensagem de pão, seria o cliente, quando olha você, ele vê que você ele é um meio para você pagar suas contas, ele não vai comprar seu produto, né? Então, você é um meio para resolver o problema dele. Né? Para servir. Né? Servir. Então, eu acho que essa é a mensagem que eu deixaria. Né? Então, seja coadjuvante de uma história onde o cliente é protagonista. Boa, gostei, ó. Gostei. Essa é a frase feita. Saiu na hora. Encerrou o Capital Cash com a frase, acho que de mais estilo. Quem mais falou assim, agora eu vou falar minha frase. Merece uma aspas aí. Merece. Colocar no... Muito legal e faz muito, acho que tem muito sentido, né? A gente fala muito que, lógico, né, o imóvel é o meio, o ônibus é o meio, né? E o fim é a história. O que o cliente quer fazer quando chegar naquele destino, o que ele quer fazer quando ele receber aquele dinheiro investido. É isso. Nós somos meios aí para grandes fins que estão na mão dos nossos clientes. E é isso, Rafa. Quero agradecer sua disponibilidade, sua participação aqui com a gente. Eu falo que é um assunto que eu amo, eu posso ficar nele muitas outras edições. Obrigado vocês pelo convite. Passou super rápido, né? O tempo, acho que quer dizer que o tema tava bom. Felicidade é um momento que a gente não gostaria que terminasse, então espero que esse tenha sido o momento que vocês, quando veio terminar, vocês falaram, poxa, ficaram tristes. Quando tiver novidade da Boozer, quando tiver novidade da sua parte profissional, o pessoal, avisa a Mari, avisa a gente e vem de novo, Rafa. Beleza. As portas aqui da Capital vão estar sempre abertas para você. Obrigado, pessoal. Muito obrigado pela presença. Valeu. Tchau, pessoal. Então,
Até quinta-feira que vem, às 20 horas. Valeu. Valeu, Um boa abraço. noite. Valeu.